O Lula vetou uma lei chamada Código de Defesa do Contribuinte, uma iniciativa do Congresso que começou, na verdade, no governo Bolsonaro e que tem alguns lados positivos, mas tem um lado muito ruim, que é a questão da perseguição ao devedor de impostos, né? O Brasil inventou agora essa figura do devedor quanto mais. Se você dever imposto de vez em quando, não tem problema, mas se eles acharem que você está devendo muito imposto, eles vão te perseguir, vão arrumar um monte de complicação para vocês e pode até matar a sua empresa só porque eles acham que você é um devedor chamado quanto mais nessa história. Eu acho um absurdo, eu acho uma violação do Código de São José da Costa Rica, eu acho que tem espaço para questionar essa lei aqui lá no STF, mas vamos entender o que é essa questão aqui do devedor quanto mais. Eu sou Peter Turguniev. Esse canal é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por o Alucard do MDB, Timecop e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, Lula sanciona a lei do devedor quanto mais com vetos a benefícios fiscais. É engraçado isso, porque a lei era uma lei que começou originalmente positiva para o contribuinte. A ideia era fixar direitos e deveres do contribuinte, coisa e tal, o que pode ser usado para contestar um monte de arbitrariedades que são feitas por fiscais e Receita e, enfim, por agentes do fisco aí no Brasil todo, né? Mas aí a lei dizia que se você for um devedor ruim, se você dever muito imposto, você tem punições. Mas se você for um bom pagador, você tem alguns benefícios, né? Alguns benefícios fiscais. O Lula vetou a parte dos benefícios, só manteve a parte de cobrar mais imposto. Evidentemente, é isso que o PT faz, é isso que a esquerda quer. Quanto mais conseguirem colocar no cu do brasileiro, melhor para eles, né? Então vamos entender aqui, ó. Lula sanciona a lei do devedor quanto mais com vetos a benefícios fiscais. A norma prevê bloqueio do CNPJ e restrições em licitações. Restrições e licitações, eu não vejo muito problema, mas bloquear o CNPJ é basicamente proibir a pessoa de fazer negócio. Ela não pode mais emitir nota fiscal. Se ela não pode mais emitir nota fiscal, meio que quebrou a empresa, não tem o que fazer. Então é uma maneira, de certa forma, uma pena de morte para empresas, né? Aqui, a nova legislação, o PLP 125 de 2002, cria o Código de Defesa do Contribuinte e é representado pelo Palácio do Planalto como instrumento para identificar empresas que usam inadimplência tributária como estratégia comercial, né? Então tá aqui, ó, essa aqui é a lei, tá? Deixa eu começar aqui do início dela, porque tem algumas coisas positivas, ela não é de todo ruim, não. Aqui, ó. Lei Complementar 225, de 8 de janeiro de 2026, Código de Defesa do Contribuinte. Então, ela fala sobre um monte de coisa da relação do contribuinte com a Receita Fiscal, né, com a Receita Federal, e com outras receitas também, tá? Também abrange municípios, estados e coisa e tal, então qualquer relação de contribuinte com receitas, né? E, bom, diz aqui, ó, são direitos do contribuinte ou responsável, nos termos da lei, receber comunicações e explicações claras, simples, facilmente compreensíveis sobre a legislação tributária e os procedimentos necessários ao atendimento de suas obrigações. Ser tratado com respeito e urbanidade. Receber notificação sobre a tramitação de processo administrativo que tenha condição de interessado. Ter vista dos autos e obter cópias de documentos neles contidos. Acessar suas informações mantidas pela administração tributária e efetuar correção, né? Complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos. Ser intimado e impugnar atos ou decisões que lhe imponham deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de suas atividades. Enfim, tem um monte de coisa aqui. Eximir-se de fornecer documentos e informações aos quais a administração tributária possua acesso ou que já lhe tenham sido entregues. Isso daqui é uma coisa positiva, tá? Porque a quantidade de vezes que a Receita pede coisa que, na verdade, você já entregou para ela e aí ela pede de novo porque eles são uma bagunça completa lá dentro, e aí você tem que entregar outra vez aquilo ali, né? Isso tudo, evidentemente, atrapalha o contribuinte, né? E todos esses itens aqui fornecem mecanismos que um advogado pode usar para contestar um processo judicial, para fazer recursos dentro da Receita. Então isso aqui é coisa positiva no final das contas, embora não tenha nada de muita novidade nisso daqui, tá? A maior parte dessas coisas você já tem previsões em outras leis desse tipo de direitos que tem aqui, né? Agora, é lógico, coloca também aqui alguns deveres, que os deveres a gente não presta muita atenção, porque esses deveres a Receita Federal já cobra todos eles inevitavelmente, né? Bom,
Aí vem a parte aqui, dos contribuintes bons pagadores e cooperativados na aplicação e do devedor quanto mais. Então, os contribuintes bons pagadores teriam direito a número 2 vetado. Teria direito a desconto em multas e não sei o que lá, em algumas outras coisas lá. O Lula vetou a porra toda. Não, eu quero dinheiro. Cadê? O Lula assim, eu quero o meu. O meu tá aqui na minha mão. O meu é aqui, ó. O meu dinheiro eu quero aqui, ó. Não quer nem saber de porcaria. Você, é bom pagador? Boa, então paga. Eu sou bom pagador, então paga. Tá aqui o meu dinheiro, né? Vetou o benefício que tinha para o bom pagador, né? Aí criou a figura do devedor quanto mais, tá? Isso de fato acontece no Brasil, tá? Tem muita gente que abre empresa e fica devendo. Assim, se você não declarar, não emitir a nota fiscal, isso é um problema, porque você está sonegando impostos. Mas se você emitir a nota fiscal e não pagar os impostos, você é só um devedor, você está devendo impostos. Né? E esse dinheiro você fica devendo e não paga nunca e ele prescreve eventualmente. Então, o devedor quanto mais, segundo a definição da lei complementar, considera-se devedor quanto mais o sujeito passivo cujo comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência substancial, reiterada e injustificada de tributos. O sujeito passivo será previamente notificado no processo administrativo que trata o artigo 12 dessa lei. Para fins do disposto desse caput, considera-se inadimplência substancial, tem que ser para o governo federal 15 milhões de reais, no mínimo. Para os governos estaduais, distritais e municipais, a própria legislação estadual deve definir esse limite. Né? Eu adianto para vocês que vão botar o limite baixinho para sair perseguindo todo mundo por aí. Reiterada a manutenção de créditos tributários em situação irregular por pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou 6 em apuração alterados ao longo de 12 meses e coisa e tal. Aí descreve um monte de coisa aqui. E o que é a punição disso daí, né? E no final, a punição, o processo administrativo, vai ter o processo administrativo para identificação do devedor quanto mais e coisa e tal. E no final das contas, a sanção de que trata o parágrafo 6º, tá aqui, ó, serão aplicados ao devedor quanto mais isolada ou cumulativamente as seguintes medidas: impedimento de fruição de benefícios fiscais, inclusive concessão ou remissão de anistia, a utilização de créditos de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da CSLL, e etc. Participação em licitações promovidas pela administração pública, formalização de vínculos a qualquer título com a administração pública, propositura de recuperação judicial ou de prosseguimento desta. Aqui, ó, declaração de inaptidão da inscrição do cadastro de contribuintes da respectiva administração tributária, ou seja, o seu CNPJ vai estar cancelado, vai estar suspenso, né, inapto. E com isso você não consegue mais fechar negócio, não consegue mais emitir boleto, não consegue mais negociar. Isso é um problema sem dúvida alguma, tá? Então foi sancionada essa lei, evidentemente o Lula quer muito dinheiro. Existem algumas outras coisas aqui, eles estão colocando aqui uns programas programa de conformidade tributária e aduaneira, dizendo que quem quiser regularizar as coisas com a Receita, que pode regularizar as coisas com a Receita, que o Lula vai aceitar e não sei o que lá, mas eu não sei se isso aqui vale a pena não. Aí vai depender de cada caso, é uma situação de cada empresa ou de cada pessoa procurar um advogado ou um contador que entenda do assunto para ver se vale a pena para o seu caso participar desses processos aqui de regularização fiscal, né? Enfim, essa é a situação. Mais uma maneira do Lula pegar dinheiro de você. É lógico que ele faria isso, né? Ele precisa de dinheiro, ele está tentando se reeleger na base de comprar todo mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.